Então, muito boa tarde. Na qualidade de candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, como lista A, depois do sorteio efetuado na presença dos candidatos e pelo conselheiro Matos Fernandes, presidente da Assembleia Geral do Futebol do Porto, nessa qualidade, repito, acabo de entregar nos serviços do Futebol Clube do Porto as candidaturas dessa mesma lista A. Tenho o prazer de ter aqui comigo o Dr. Lourenço Pinto, candidato à presidência da Assembleia Geral. Amanhã termina as suas funções, aliás brilhantes, na Associação de Futebol do Porto e será candidato à Assembleia Geral, à presidência da Assembleia Geral do nosso clube. O Dr. Jorge Guimarães é o candidato à presidência do Conselho Fiscal, que tem já um longo currículo no Futebol Clube do Porto, pois era vice-presidente no reinado do nosso querido e saudoso anterior do Paulo Nunes de Almeida, antigo presidente, portanto tem toda a sua escola. E já no tempo do engenheiro Roque, e o Dr. Rui Moreira, que é o cabeça de lista do Conselho Superior da lista A, que não precisa de apresentação e que me orgulha muito de ter nas minhas listas, não por ser meu amigo, não por ser presidente da Câmara do Porto, mas por ser o presidente que é da Câmara do Porto. Posto isso e justificando a presença destes três amigos e grandes esportistas, dir-vos-ei que entreguei a lista com os 6 vice-presidentes e 6 vogais que o Estatuto me concede a possibilidade de ter no meu elenco. Acompanhar-me-ão como vice-presidentes o Dr. Adelino Caldeira, responsável pelo todo o contencioso do Futebol Clube do Porto, o Alípio Jorge Fernandes, que continuará a ser o responsável pelas casas e filiais do Futebol Clube do Porto, para além da responsabilidade paralela que tem do bilhar, onde é um dos grandes campeões, o Vítor Bahia, que será o elo de ligação entre o futebol sénior e toda a estrutura do Futebol Clube do Porto, e o Dr. Fernando Gomes como responsável financeiro, que são aqueles que o próprio Estatuto exige que seja indicado como responsável financeiro. Terei 2 novos elementos na direção, que são 2 empresários que virão para, naturalmente que isto irá funcionar colegialmente para todas as decisões, mas que terão atenção especial em colaborar com o Dr. Fernando Gomes na reestruturação administrativa e financeira, que entendo, eu e todos que integram a lista, que serão os novos diretores, o empresário José Américo Amorim, um dos maiores grupos portugueses e um empresário de sucesso, felizmente, e o Dr. Paulo Mendes, que é um alto quadro da administração do único banco português que mantém a sede e a administração na cidade do Porto, que é o Banco Carragosa. Portanto, estes 3 debruçar-se-ão de uma maneira especial sobre a reformulação administrativa e financeira, embora, como disse, colegialmente, tudo será tratado em direção. Os 6 vogais da direção vão se debruçar cada um no seu setor desportivo. Naturalmente que temos 4 modalidades essenciais, que toda a gente sabe que é o basquete, o hóquei em patins, o handball e a natação,
E os 4 diretores que estão à frente dessas modalidades fizeram todos um trabalho excelente, em alguns casos direi mesmo brilhante. Portanto, mantenho nesses cargos o engenheiro António Borges no handball, o Dr. Vítor Hugo no basquetebol, o Eurico Pinto no hóquei em patins e o engenheiro Luís Fernandes na natação. Os 2 restantes, para os 6 que o Estatuto me permite, serão Rodrigo Barros, que se manterá como provedor do sócio, para que realmente ainda façamos melhor trabalho na aproximação dos sócios ao clube, e que tem tido um trabalho notável para que essa aproximação seja um facto e vai continuar no seu lugar. Como 6º vogal, tenho o prazer de vos dizer que vai ser uma figura da história do Futebol Clube do Porto, o nosso bibota, o Fernando Gomes, que integrará a direção como vogal responsável de todo o futebol de formação do Futebol Clube do Porto. Como sabem, a SAD é que gera o futebol profissional, mas o futebol de formação é ao Futebol Clube do Porto que compete organizar e comandar. E nesse sentido, acho que faz realmente toda a justificação, tem toda a justificação que tenhamos, a nível de direção, um responsável máximo. Esse responsável máximo, como disse, será o Fernando Gomes. A formação tem trabalhado muito bem, tenho que estar satisfeito, muitas vezes não é até reconhecido o seu trabalho, mas penso que o ter na direção um nome como o Fernando Gomes, que poderá ser um elan novo que se dá a todos os que trabalham na formação e, sobretudo, aos miúdos que estão na formação, que veem no topo dessa hierarquia um nome e uma figura como o Fernando Gomes. Portanto, esta é a direção que eu hoje apresentei, repito, com a presença dos candidatos à Assembleia Geral, ao Conselho Fiscal e o cabeça de lista do Conselho Superior. Portanto, se havia alguma novidade a dar-vos, é sobretudo a constituição do elenco e a forma como pretendemos que se vá dirigir o Futebol Clube do Porto. E já pensou numa direção da SAD? Não, eu não tenho que pensar na direção da SAD, porque a SAD será eleita pela futura direção do Futebol Clube do Porto. E eu ainda tenho tanta coisa, tantos problemas para resolver, tanto no Futebol Clube do Porto como na SAD, até às eleições. Tudo o que diz respeito e que virá a seguir às eleições não fazem parte de um minuto sequer do meu pensamento. O que é que acha deste ato eleitoral em que pela primeira vez tem 2 adversários, ao longo de 38 anos enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto? Não tenho que achar nada de especial. Todos os associados que tenham as cotas em dia e tenham mais de 10 anos de associado têm o direito a candidatar-se. Quem entender que se deve candidatar, como disse, tem o direito a fazê-lo e a mim não me compete absolutamente nada comentar, nem sequer pronunciar sobre essas candidaturas. Sr. Presidente, vai reforçar com 2 empresários, é para fazer face às dificuldades financeiras que podem ir vir por causa da pandemia e também 2 caras novas, mas bem conhecidas do Porto. Rui Moreira, no Conselho Superior, Vítor Bahia como Vice-Presidente, são caras a pensar na renovação ou na sucessão? Em relação ao problema que pôs dos empresários, se é numa expectativa de pensar o que convidei esses empresários para meter aqui dinheiro. Não, é mais a questão da gestão. Exatamente. Se é para isso, é. Realmente, com a experiência deles nos negócios onde têm sucesso, e no caso do Dr. Paulo Mendes na gestão de um banco, naturalmente que penso que são mais-valias para essa reformulação da forma de gerir o Futebol Clube do Porto.
As caras novas refere-se ao Vítor Bahia e ao Fernando, são caras que não é por serem caras novas, porque caras novas seriam todos aqueles que nunca tivessem sido. Agora, acredito nas suas capacidades, sei como quero que isto vá funcionar e estou convencido que com caras novas ou velhas são as pessoas indicadas para me ajudar naquilo que quero fazer para o Futebol Clube do Porto. Reinaldo. Também na direção responsável pelo futebol de formação é também um sinal de que a formação será uma das grandes prioridades. Pergunta sobre a formação. É evidente, tem que ser, já o disse, tem que ser, e a formação, repito, está a trabalhar bem, mas acho que a presença a nível de direção de um membro para o futebol de formação é um reconhecimento da importância que a formação tem e terá que ter cada vez mais no Futebol Clube do Porto, e será um estímulo, como já disse, para todos os que com muito amor ao Futebol Clube do Porto trabalham nessa mesma formação, e até para os atletas, para os miúdos e para os jovens que fazem parte dessa formação. Presidente Reinaldo Teles, que enquadramento tem agora? O Reinaldo Teles já não fazia parte da direção, e eu agora hoje estou a falar da direção do Futebol Clube do Porto e estou a falar dos diretores, porque se fosse falar de quem não é diretor tinha que falar de 139.600 pessoas. Doutor Moreira, está para responder alguma questão? O que é que afetou o convite e se onde é que voltar a papel do Brasil? Bom, eu não queria dizer muito, mas direi apenas o seguinte: toda a gente sabe que eu sou portista, que gosto de futebol e toda a gente sabe que a vida do Futebol Clube do Porto sempre me interessou. Considero, portanto, que perante o convite que me foi formulado, depois de uma conversa que tive com o Sr. Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, numa altura particularmente difícil para o país, para o desporto, para o ecletismo, também para o futebol, que era importante poder dar o meu contributo no Conselho Superior. Não é a primeira vez que eu tenho ligações com cargos no clube, fiz parte do Conselho Consultivo da SAD há uns anos atrás, nesta altura achei oportuno. Muito obrigado. Obrigado. Fora do âmbito da apresentação, posso fazer uma pergunta sobre a Liga de Clubes e a situação atual, como é que o Futebol Porto... Não vou falar por uma razão simples, é que o convite que vos foi feito para estar aqui foi para falar deste ato e naturalmente o que eu tenho a dizer sobre o que se está a passar na Liga seria de certeza absoluta para as primeiras páginas dos vossos jornais, e eu hoje não quero que a atenção seja desviada, porque acho que é demasiado importante o ato eleitoral, porque o Futebol Clube do Porto não pode parar, tem que continuar naquela senda de triunfos que há muitos anos vem dizendo. Nós queremos alterar muita coisa, mas não queremos mudar. Nós queremos alterar muita coisa, porque não queremos mudar, porque queremos continuar a ganhar. E para continuar a ganhar não podemos mudar. Temos é que alterar e aperfeiçoar. Portanto, o que eu teria a dizer-lhe sobre o que está a passar na Liga, amanhã abafaria tudo o resto. Noutra oportunidade terei muito gosto em falar sobre a Liga. Neste momento compreenderão que não. Também não quero abordar então a possível saída do Alex Teles para o Paris Saint-Germain? Isso tem que perguntar à bola, que a bola é que sabe. Eu não sei de nada. Uma questão em relação ao ato eleitoral ser em 2 dias para não haver excesso de concentração de votos. Acha que vai ser benéfico também e vai facilitar a que venha mais gente votar? Sim, naturalmente que quando há 2 dias para fazer uma coisa é mais provável que venha mais gente. E se houvesse 3, se calhar ainda mais, se fosse durante um mês, de certeza que era mais. Mas isso não foi uma decisão minha, foi uma decisão do Presidente da Assembleia Geral, depois de ouvidas as 3 candidaturas que deram acordo para isso. E naturalmente que o Presidente da Assembleia Geral, com os médicos responsáveis, teve aqui a visita
a visita dos meios responsáveis de saúde, que aprovaram todo o plano que está traçado, todas as medidas para que o ato eleitoral decorra sem perigo para qualquer um, quem quer que seja. Acredita numa reeleição? Eu acredito é que sou candidato, tenho que perguntar isso aos sócios. Muito obrigado. Ah. As declarações de Pinto da